Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Beto Campi e você está no nosso canal de desenvolvimento humano. Críticas na internet. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema que é muito recorrente e muito comum. É claro que estamos falando de redes sociais e isso é um canal de comunicação onde o seu interlocutor, o seu apresentador, o instrutor, enfim, se comunica através de vídeos, publicações, enfim. À medida que você faz isso, você deve sim ter um cuidado em emitir a sua opinião, visto que você está falando para diversas pessoas com visões diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes e principalmente significa que nem todos vão concordar especificamente com o que você está dizendo. Da mesma forma que eu trabalho aqui com desenvolvimento pessoal e profissional e coloco toda a minha experiência a conhecimento tanto para vender o meu serviço quanto para ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de todos que nos assistem, eu também tenho que ter um cuidado à medida que eu estou emitindo uma opinião, não em cima dos fatos, mas em cima daquilo que eu entendo que seria o adequado. Da mesma maneira que outras pessoas gravam vídeos na internet, elas devem sim ter um cuidado e falar com seu público. O problema não é se comunicar e falar aquilo que acredita e que pensa, mas sim saber usar as palavras, saber usar o seu idioma, saber como ter empatia na comunicação para que você possa sim expor a sua visão e respeitar a opinião que possa vir a favor ou a contrária. E como que a gente faz isso? Principalmente entendendo os fatos. Essa é a melhor forma. Além da empatia que se faz necessária, está qualificada aí dentro de uma inteligência emocional, da sua resiliência, mas pelo fato de você compreender os fatos, ou seja, conhecer aquilo que você está falando. Se, por exemplo, se você vai entrar numa loja, filmar dentro de uma loja para elogiar ou para fazer críticas negativas, você tem que saber o que você está falando. Se você vai falar, citar o nome de alguém, expor, você tem que saber o que você está falando. Você não pode simplesmente sair atirando sem perceber aquilo que você está compreendendo, porque você acaba dando um tiro no próprio pé. À medida que você coloca para entendimento de outras pessoas uma opinião, você tem que ter algo sustentável, tem que ter fundamento, para que as pessoas que estão recebendo do outro lado possam ver que há conteúdo. Elas podem até não concordar, por exemplo, com o que você diz, mas elas sabem que você está falando algo coerente. Por exemplo, eu falo de gestão de pessoas, RH estratégico, vendas, mentoria, atendimento ao cliente. Se eu falar para vocês de uma maneira aleatória, simplesmente por suposições que eu possa acreditar ser ou não serem corretas, eu vou passar um conteúdo inadequado para vocês, eu vou dar desinformação. À medida que eu estudo, tenho conhecimento, tenho uma experiência de 18 anos de histórico profissional, mas aquilo que eu aprendo diariamente, vejo, acompanho, eu tenho know-how para poder falar para vocês daquilo que eu acredito. Daí você concordar ou discordar, nós podemos conversar, chegar a um consenso, tentar mostrar os pontos de vista, entender que algumas situações cabem para alguma situação, para outras não. Por outro lado, eu não posso simplesmente entender que eu sou o rei da razão e começar a atirar para todos os lados. Mas aí, Beto, como é que você vende o teu serviço, então, à medida que você faz isso? Da mesma maneira. Eu estou vendendo um treinamento para uma empresa que tem uma necessidade, então qual é a minha responsabilidade? É compreender a necessidade da empresa, compreender o motivo pelo qual ela está me contratando e como eu posso oferecer uma solução realmente estratégica que vai transformar aquilo que a empresa necessita. E não simplesmente achar o óbvio ou fazer o básico, o metódico, entendendo que aquilo seja só o correto. Cada caso será sempre um caso. Podem haver casos parecidos, muito correlatos, mas cada caso é um caso. Cada um tem a sua peculiaridade. E o mesmo vale para a comunicação. Uma das pautas que me fez gravar esse vídeo, além do que eu vejo constantemente dentro do cenário do YouTube, do Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, todo o cenário da internet, foi um vídeo que eu vi de uma pessoa que fez uma filmagem dentro de um ambiente comercial, fazendo críticas sobre um cenário que a pessoa desconhecia. E dentro disso, a pessoa estava já causando um impacto e um prejuízo, fazendo críticas negativas de uma situação que a pessoa acreditava que estava certa, mas não estava, porque não conhecia aquilo que estava falando.
e automaticamente isso já viraliza na internet, porque quem não ouviu a retratação, quem não ouviu o ponto de vista contrário, quem não fez análise, vai confiar naquela pessoa que é, em tese, uma pessoa que influencia opiniões. Então entende a importância de se comunicar corretamente, de falar corretamente, de entender tudo que você critica e fala via internet. E claro, eu estou usando como pauta aqui a internet, mas isso vale para o relacionamento humano, olho no olho, na vida pessoal que você tem. Tudo deve ser compreendido com profundidade antes de ser atacado, antes de ser criticado, antes de ser malhado. Hoje existem esses termos, né, termos do cancelamento, que virou uma questão na internet, também é uma questão absurda. Simplesmente se cancela algo, uma pessoa, uma situação, ou enfim, um determinado tipo de negócio porque uma pessoa emitiu opinião. Não, não pode. Você pode sim emitir a sua opinião, você não é privado disso. Nós vivemos um país e um mundo que permite a livre expressão. Porém, você tem que ter bom senso, tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento do que se fala para estar pautado de verdade em algo sustentável, para que quem vai receber, ou seja, a comunicação entre emissor e receptor, possa ser sempre assertiva. Ok? Eu espero que eu tenha dado uma dica legal para vocês, reflitam sobre isso, pois é algo muito importante. A comunicação ela é determinante nos negócios, ela é determinante nos relacionamentos pessoais, então você deve sim evoluir constantemente a sua comunicação. Eu sou Beto Campi, você está no nosso canal de dicas e vídeos profissionais. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se é novo aqui, por gentileza, inscreva-se no canal. Não deixe de ativar o sininho ó, que fica aqui embaixo. Quando você faz isso, você recebe as notificações dos vídeos novos que eu coloco aqui para vocês. Eu estou também no Instagram, @beto.campioficial, @campigestão de pessoas e @adotecomportamentos. Pelo Facebook e LinkedIn, Beto Campi e Campi Gestão de Pessoas. E para você, empresária, que quer contratar os meus serviços, www.campigestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.